E aí, pessoal? Essa inteligência artificial tá dando o que falar, né? E uma das coisas que me deixa encucado é o impacto que ela pode ter no aprendizado de línguas. Pois é, às vezes me pego pensando assim, ainda vai valer a pena gastar tempo e energia estudando um idioma novo com a IA aí pra dar uma mão. Sei lá, né? Imagina só, viajar pra qualquer lugar do mundo e entender tudo sem precisar abrir um livro de gramática. Seria o paraíso, hein? Seria demais. Mas e aí, será que a gente perderia algo importante nesse processo? Tipo, a riqueza de mergulhar numa cultura diferente, de entender as nuances da língua. Boa pergunta. Para a gente se aprofundar nessa discussão, vamos usar como base um episódio do podcast italiano, apresentado pelo Luca Lampariello, que mandou muito bem nesse tema. Ele traz umas ideias bem provocadoras. Uma delas é a possibilidade de usar a tradução simultânea para conversar com qualquer pessoa, sem precisar saber a língua dela. Tipo, usar o Google Tradutor para bater um papo com alguém que só fala japonês. Meio surreal, né? Total. Mas aí a gente esbarra numa questão importante. Será que essa praticidade toda eliminaria de vez a necessidade de aprendermos línguas? A tecnologia já substituiu tanta coisa que a gente fazia manualmente. Quem usa calculadora hoje em dia para fazer conta? Por outro lado, será que aprender um idioma se resume só a traduzir palavras? Acho que não, né? O Luca no podcast destaca a importância da conexão humana, de como é especial se comunicar diretamente com alguém na língua materna dela. Ele até usa uma expressão bem legal. Deformar a nossa língua para articular sons exóticos. Sensacional, né? Entender as piadas, criar laços. Isso tudo faz parte da experiência de aprender um idioma. Mas, convenhamos, exige um baita esforço, né? Será que as pessoas ainda vão ter essa disposição com a tecnologia facilitando tudo? É um desafio, com certeza. Mas o Luca argumenta que a chave para manter o interesse no aprendizado de línguas, mesmo com a IA bombando, está no enriquecimento pessoal, na descoberta de novas culturas através da linguagem. Faz sentido. A gente busca aprender outro idioma para viajar, para trabalhar, para conhecer gente diferente. Mas será que só isso basta para a gente se dedicar por anos a fio? E que tem outra coisa. O Luca menciona estudos que mostram que o bilinguismo traz benefícios cognitivos. Proteção contra Alzheimer? Sério. Então aprender italiano pode turbinar o meu cérebro. De repente estudar não parece mais tão chato. Exatamente. E tem mais. Consciência metalinguística. Basicamente, tem mais noção de como a linguagem funciona. Tipo, a gente fica expert em português só de aprender outra língua. Interessante. Mas me diz uma coisa. Você acha que alguém começa a aprender mandarim só para ter mais consciência metalinguística? Acho que não. Mas, com certeza, esses benefícios extras são um incentivo e tanto, né? Com certeza. Aprender um idioma novo já é gratificante por si só. E aí, como a IA entra nessa história? O Luca fala de um app chamado Teacher AI, que usa inteligência artificial para criar lições personalizadas, simular conversas e dar feedback em tempo real. Olha só, é tipo um professor particular de idiomas 24 horas por dia. Inscreve nesse curso. Pois é. O Luca testou o app e achou as funcionalidades incríveis, mas Conta tudo, tem algum porém. ele destaca que, por mais avançada que seja a tecnologia, ela ainda não substitui a interação humana de um professor de verdade. Aquele que te incentiva te corrige com paciência. Isso faz sentido. Um bom professor não ensina só gramática, né? Ele compartilha experiências, cria conexões, te inspira a ir além. Exatamente. Mas o Luca acredita que a AI pode ser uma ferramenta complementar ao aprendizado tradicional, ajudando os alunos a praticar mais, a perder o medo de falar. Imagina poder treinar a conversação a qualquer hora, sem aquela pressão de falar com um nativo. Acho que muita gente ia se beneficiar disso. Com certeza. E aí fica a questão. Será que a IA vai ser mais amiga ou inimiga do aprendizado de línguas? Bela pergunta. E o Luca termina o podcast com uma provocação. Será que a IA vai inspirar novas pessoas a abraçar o aprendizado de línguas ou vai beneficiar principalmente quem já está interessado? Essa é uma pergunta que fica no ar. Será que a tecnologia vai democratizar o acesso ao aprendizado de idiomas ou vai criar uma nova divisão entre quem domina várias línguas e quem depende da tradução automática? Intrigante, né? A gente vai continuar debatendo esse tema nas próximas partes do nosso Deep Dive. Voltando ao nosso Deep Dive, a gente estava falando, né, sobre aposentar o aprendizado de língua. Pois é, né? Fico pensando. Será que a gente conseguiria imaginar um mundo onde nunca mais precisaríamos ralar para aprender um idioma novo? Tipo, seria tudo na base da tradução automática. Por um lado seria incrível, né? Imagina viajar para qualquer lugar, falar com todo mundo sem nenhuma barreira linguística. Nossa, ia ser demais. Mas, e por outro lado, será que não perderíamos algo importante nesse processo? A gente já viu que aprender uma língua nova é muito mais do que simplesmente traduzir palavras, né? Sim, com certeza.
É mergulhar em uma nova cultura, entender jeitos diferentes de pensar, de se expressar, é se abrir para novos horizontes, desafiar os nossos limites, crescer com a experiência. É verdade. E falando em experiência, você lembra daquela sensação de conquista quando a gente finalmente consegue se comunicar em outra língua? Aquela primeira vez que você pediu um café em italiano, por exemplo. É uma sensação incrível, inesquecível. E o Luca, do podcast italiano, usa uma analogia interessante para ilustrar isso. Ele compara aprender um idioma a tocar um instrumento musical. Que legal! Nunca tinha pensado nisso. Como é que funciona essa comparação? Ele explica que, assim como dominar um violão ou piano exige dedicação, prática, aprender um idioma também pede esforço, persistência, e a recompensa, no final das contas, é a mesma. A capacidade de criar algo bonito, expressivo. Faz todo sentido. A música e a linguagem, as duas têm esse poder de conectar as pessoas de uma forma profunda, única. É como se a gente tocasse a alma do outro através das palavras, da melodia, exatamente. Mas e aí? Onde ela se encaixa nessa história toda? Será que ela pode turbinar o aprendizado sem tirar essa essência humana da comunicação? É uma pergunta que muita gente está se fazendo, né? E pelo que tenho visto, a AI tem um potencial enorme para revolucionar a forma como aprendemos idiomas. Revolucionar como? Me explica melhor. Como a AI pode fazer diferença? Bom, para começar, ela pode personalizar o aprendizado, adaptando o conteúdo, o ritmo, as necessidades e objetivos de cada pessoa. Ah, isso seria ótimo. Porque, né, cá entre nós, nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Uns são mais visuais, outros mais auditivos. Exatamente. E a IA pode usar algoritmos para identificar os nossos pontos fortes, os pontos fracos e criar um plano de estudos sob medida para a gente. Interessante. Então a IA seria guiando a gente durante o processo. Isso mesmo. E tem mais. Gramática, vocabulário. Imagina, poder corrigir os erros na hora sem medo de errar, de passar vergonha. Seria um sonho. Poder praticar conversação com o sistema de IA a qualquer hora, sem aquela pressão de interagir com o nativo, acho que já dá muita gente a destravar. Sem dúvida. Essa prática constante, sem medo de ser feliz, pode dar mais confiança, mais fluência para a gente se soltar em outro idioma. Mas e a interação humana? Será que a IA consegue substituir de vez a experiência de conversar com um professor, com um nativo? Boa pergunta. É uma questão complexa, né? E aí, qual é a sua opinião? Na minha visão, a resposta é: depende. Depende? Depende do quê? Depende do objetivo de cada um, do estilo de aprendizagem e, claro, do nível da IA. Entendi. Então, digamos que eu queira aprender o básico de um idioma para me virar numa viagem. Um aplicativo com IA já me daria uma boa base. Provavelmente sim. Para aprender frases básicas, vocabulário essencial, algumas estruturas gramaticais, um aplicativo com IA pode ser uma ferramenta super útil, prática. E se eu quiser ir além do básico? Tipo, ter conversas mais complexas, entender as nuances, dominar o idioma de verdade. Aí, a interação humana ainda é fundamental. Um professor, um nativo podem te dar insights, te desafiar aí, além do básico, te ajudar a desenvolver habilidades de comunicação mais sofisticadas. Então a IA e a interação humana não são inimigas, né? Na verdade, elas podem se complementar, cada uma com suas vantagens, seus limites. Exatamente. E é nesse ponto que a discussão fica mais interessante. Em vez de ver a IA como uma ameaça aos professores de idiomas, a gente pode enxergá-la como uma aliada, uma ferramenta para turbinar o aprendizado, torná-lo mais acessível. Concordo. No fim das contas, o que importa é a nossa vontade de aprender, de se conectar com outras culturas, de expandir nossos horizontes. E a IA pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar nessa jornada. Com certeza. Eu acredito que o futuro do aprendizado de idiomas vai ser moldado pela colaboração entre humanos e máquinas, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. E quem sabe, no futuro, a gente tenha IAs tão avançadas que consigam replicar a complexidade da interação humana, proporcionando uma experiência de aprendizado ainda mais rica e imersiva. É uma possibilidade fascinante, né? Mas, por enquanto, vamos continuar explorando as ferramentas que a gente já tem, buscando novas formas de aprender e de se conectar com o mundo através das línguas. De volta para o nosso Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente viajou bastante, né? Explorando o impacto da IA no aprendizado de línguas, as vantagens, as desvantagens. É verdade. E hoje, para a gente finalizar essa imersão, vamos mergulhar num aspecto que eu acho crucial. A ética. A ética. Tipo, será que a IA pode ter um lado do mal? Pode sim. Como toda tecnologia poderosa, tem um lado que a gente precisa analisar com cuidado. Quando a gente fala de aprendizado de línguas, um dos pontos que mais me preocupa é a questão do acesso. Acesso. Como assim? Pensa comigo. E se as ferramentas de IA para aprender idiomas ficarem cada vez mais personalizadas e caras, será que todo mundo vai poder ter acesso a essa mordomia? Entendi. Você está falando da grana, né? Quem não puder pagar por essas ferramentas acaba ficando para trás. Exatamente.
E aí a gente corre o risco de criar uma nova elite linguística, formada por aqueles que podem pagar por tecnologias de ponta para aprender idiomas rapidinho. Seria uma baita injustiça. A IA, em vez de democratizar o aprendizado, acabaria criando uma nova forma de exclusão. Pois é. Por isso é fundamental que governos, escolas, empresas de tecnologia, todos se unam para garantir que as ferramentas de IA para aprender idiomas sejam acessíveis a todos. A educação, incluindo aprender novas línguas, deveria ser um direito universal, não um privilégio de poucos. Concordo plenamente. Mas, e os professores? Qual o papel deles nesse futuro dominado pela IA? Será que a profissão vai acabar? É uma pergunta que muitos professores estão se fazendo, né? E a verdade é que a IA pode sim transformar a profissão, mas não precisa ser o fim da linha. Ainda bem. Imagina um mundo sem professores. Ia ser muito chato. Verdade. Mas os professores precisam se adaptar às novas tecnologias. Em vez de ver a IA como uma ameaça, eles podem usar como aliada. Tipo, usar e automatizar as tarefas mais mecânicas e ter mais tempo para interagir com os alunos. Exato. Pode dar uma mãozinha na correção de exercícios, por exemplo. Isso libera o professor para se dedicar a atividades mais criativas, mais interativas. Faz sentido. No fim das contas, o que faz um bom professor é a capacidade de inspirar, motivar, conectar com os alunos, né? Aquele olhar humano, a empatia, o incentivo na hora certa. E essa conexão humana, essa troca de experiências e emoções é algo que a IA, pelo menos por enquanto, não consegue replicar. Acho que a gente sempre vai precisar daquela figura humana para nos guiar, nos incentivar e nos ajudar a superar os desafios do aprendizado. Com certeza. Para a gente fechar com chave de ouro, qual a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes sobre o futuro do aprendizado de línguas na era da IA? Uma mensagem de otimismo e de ação. A IA tem um potencial enorme para revolucionar o aprendizado de idiomas, tornando mais acessível, personalizado e engajador. Mas precisamos ficar de olho nos desafios éticos para garantir que seja usada de forma justa e inclusiva, beneficiando a todos. E nunca podemos esquecer o poder da conexão humana, a paixão por aprender, a beleza de descobrir novas culturas através das línguas. Falou e disse. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre inteligência artificial e futuro do aprendizado de idiomas. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E continuem explorando esse tema. Afinal, a jornada de aprendizado é constante, né? É só uma das ferramentas que a gente pode usar para expandir nossos horizontes, se conectar com o mundo. Valeu pela companhia, galera. E até a próxima aventura do Deep Dive.